Pessoal, eu queria mostrar para vocês nesse tutorial um pequeno erro de ajuste que a gente observa quando temos aqui a Physical Read Body fazendo com que um objeto deslize internamente pelo outro. Para entender esse problema, eu vou usar o objeto cúbico como o objeto onde eu vou criar um objeto interno e vou adicionar mais um objeto mesh aqui do tipo cilindro. O cilindro está dentro, eu vou simplesmente diminuir o raio dele, vou deixá-lo aqui em 0,7. Tenho agora um objeto dentro do outro, eu vou usar aqui a visão raio-x para facilitar. Tenho o cilindro internamente e tenho o cubo. O que eu poderia fazer aqui para fazer com que esse objeto deslize por dentro desse? É usar um efeito aqui prático através de um modificador denominado Boolean. Então eu pego o cubo, venho aqui nas propriedades da direita, adiciono o Boolean, que é um modificador de operações lógicas. Quero que ele faça a diferença do cubo que eu selecionei com o outro objeto que faz parte da área, que é o cilindro. Eu posso selecionar ele aqui, ó, nessa relação. Posso usar o conta-gotas e selecionar ele aqui, ó, ou selecionar ele aqui na outline. Então, tanto faz. Selecionando, veja que eu selecionei internamente o cilindro. Mas o modificador ele ainda não está aplicado. Então é necessário que eu venha aqui em cima, clique em Apply, ou eu posso, com o cursor aqui, ó, sobre o modificador, usar o Ctrl A. Pronto, aplicado o modificador. Agora vocês podem notar que se eu selecionar o cilindro, ativar o Move e trazê-lo para cima, voltando à visão sem raio-x, vocês vão ver que eu criei um orifício e tenho um objeto cilíndrico aqui, ó, feito a partir daquela opção do Boolean. Mas eu quero que esse objeto volte para a posição inicial que ele estava. Então eu vou usar aqui o Ctrl Z, tá ele aqui no meio. E aqui, pela lógica, eu poderia aplicar uma física denominada Read Body, que é a física de corpos rígidos, para criar uma animação desse cilindro deslizando por dentro desse cubo. Então, para isso acontecer, eu vou fazer algo bem simples, tá, pessoal? Eu vou selecionar os dois objetos, vou rotacionar pelo eixo Y para dar uma pequena inclinação. O que eu poderia fazer aqui pela lógica? E jogar nesse objeto aqui, que vai ser o objeto estático, que é o cubo, a física denominada Read Body. Como ele é estático, eu vou usar aqui o modo passive. Como eu quero que ele obedeça o formato do cubo com a perfuração no meio, eu preciso dizer que ele vai, em colisões, usar o formato chamado mesh, que é proveniente da malha que ele se apresenta agora. Bem, agora eu quero selecionar o objeto cilindro. E esse objeto vai ser um objeto Read Body, do qual eu vou dar para ele uma ação, porque ele vai ser um objeto em movimento. Qual é a colisão que eu quero? Eu quero que ele tenha na colisão o formato desse cilindro que está aqui. Então eu vou usar aqui o formato chamado Mesh, para ele obedecer essa malha do jeito que está. Se eu der um Player, clicando fora, notem que esse objeto vai ficar quicando como se estivesse seguro por essa malha. Então uma das lógicas que eu poderia fazer para tentar diminuir isso é selecionar o cilindro, vir aqui na guia de resposta de superfície do objeto ativo, diminuir a fricção dele e em sensibilidade diminuir a margem dele. Agora se eu der um player, notem que o objeto não vai deslizar facilmente como eu acharia que ele iria fazer. Ah, Luciano, mas eu posso fazer isso também no objeto cúbico. Então eu seleciono o objeto cúbico, diminuo aqui a fricção e a margem. Vamos ver o que acontece? Ele simplesmente prende o objeto e não faz o que deveria fazer. Uma das formas que eu tenho para corrigir isso é algo bem simples. Eu vou dar o Ctrl Z até fazer com que os nossos objetos voltem à posição inicial. Para que isso aconteça, eu vou olhar por cima. Vou precisar, pessoal, selecionar apenas o cilindro e eu preciso dar para esse cilindro uma pequena distância entre o objeto onde ele vai criar o atrito, usando o S de escala. Bem pequenininho mesmo. Pronto, aqui eu já criei um espaço para criar a dinâmica que eu quero. Pelo fato de ter feito isso, se eu fizer aqui movimentação orbital, vocês percebam que esse S diminuiu essa proporção para ele encostar na parte de cima. Então o que é que eu faço? Eu posso usar aqui o SZ, que é o eixo
alto e vou puxar para que ele fique, ó, bem aqui na borda. Pronto, com isso feito, agora eu posso selecionar os dois objetos. Vou usar a tecla RY para fazer aquela mesma inclinação que eu mostrei a vocês. Para o objeto cúbico, vou voltar em Read Body, vou aplicar aquela física passive, que ele vai ser um objeto parado. Em Shape eu vou usar o formato Mesh. Porém aqui, em resposta de superfície, eu vou deixar o Friction em 0 e em Sensitivity, na margem, eu vou deixar em 0. Agora eu vou selecionar o objeto interno, vou dar para ele o Read Body Active, no formato Mesh, que é o formato que ele está utilizando lá. O Friction eu vou deixar em 0, e imagem eu vou deixar ele aqui com aproximadamente 0,17. Olha o que é que vai acontecer agora. Dando play, o objeto começa a deslizar por dentro da malha de modo prático. Então, esse é um detalhe que muitas vezes, quando a gente utiliza o Read Body, a gente não percebe que essa diferença de espaçamento entre um objeto interno e externo para fazer esse atrito pode criar aquela dificuldade que vocês viram aí no início do nosso tutorial. Espero que vocês tenham entendido, que possam corrigir isso caso queiram fazer esse tipo de efeito aí junto ao projeto de vocês. Antes, porém, pessoal, eu vou pedir a vocês, deixe um like de vocês, deixe o seu comentário, ajude o canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês para manter as atividades desse canal. Está sendo difícil para mim. A força de vocês é importante para que eu não perca a condição de manter as minhas atividades aqui no canal Luke Viana. Forte abraço!